A verdade é que desde 2025 a construção de produtos digitais virou commodity. As plataformas como Cloud Code, Cursor, Lovable e por aí vai vieram para facilitar e democratizar o acesso à construção de produtos. Então, hoje você não precisa mais de um grande time de desenvolvimento para construir um produtinho simples e jogar ele na rua. Mas se a construção de produtos em si, o lançamento deles ficou fácil, onde é que está o gargalo, né? Por que não tem 300 mil novos milionários e apps dando certo e sites que funcionam e resolvem grandes problemas das pessoas e atingem um número exorbitante de usuários? Onde é que está o gargalo de verdade? Bom, para mim, esse gargalo ele está muito nítido e é no aprendizado. É no insight que uma IA nunca vai te dar, que você consegue coletar das experiências que as pessoas estão tendo com a sua aplicação. É da forma como você consegue observar o cenário, o mercado, consegue colher insights e aplicar isso no seu produto. Essa é a parte mais difícil, sempre foi, construir um bom produto que vai, de fato, resolver uma dor dos usuários e eles vão pagar por isso. Então, para mim, o gargalo hoje é como você vai conseguir tomar boas decisões, priorizar o que tem que ser priorizado, aprender com o que está acontecendo com o seu app que muitas das vezes está no mercado. Mas o que eu mais vejo por aí não é essa situação, o que eu mais vejo por aí são produtos que de fato são construídos em horas e dias, são lançados, mas morrem em algumas semanas. Eles ficam por aí sem nenhum usuário, que nem um zumbi, cheio de funcionalidade que ninguém quer, e aí depois de umas 2, 3 semanas a pessoa que tinha criado, o fundador ou a fundadora, vai, desiste da ideia e mata o app. Eu, inclusive, estive num evento no ano passado focado em inteligência artificial e eu perguntei quantos de vocês aqui já construíram produtos digitais com essas ferramentas? Todo mundo levantou a mão. E eu falei, quantos de vocês tiveram pelo menos um usuário, mesmo que não pagante, que não conhecesse vocês, que não fosse da família de vocês? E ninguém levantou a mão. E para que o seu produto não fique por aí que nem um zumbi vagando, sem usuário, sem muita direção, você sem saber o que fazer, eu separei algumas dicas aqui que eu vou passar nesse vídeo. Inclusive, eu tenho um exemplo prático de um produto que eu pensei ontem, no domingo, e eu vou usar ele como case aqui para te mostrar como que eu mesmo vou fazer para ver se esse produto resolve alguma dor ou não, se eu abandono logo essa ideia também. Antes de falar das dicas em si, por que isso está acontecendo agora, né? Como eu falei, ano passado surgiu várias ferramentas que democratizaram o acesso à construção de produto. Mas fato é que a existência de um produto bem-sucedido, ela não nasce só da construção. Ela nasce justamente desse aprendizado e das melhores decisões. O produto que vai vencer é aquele que tem um fundador por trás que sabe aprender melhor e decidir melhor. Então, sempre quando você vem com uma ideia nova, você bota isso no mundo, existem vários, infinitos até eu diria, caminhos que você pode tomar, de funcionalidades que você pode construir, público que você pode atender, o que você pode priorizar, se você vai cobrar, se você não vai, modelos de negócio, e tudo isso é uma camada que a IA ela não te ajuda a decidir, ela pode ser uma ferramenta para que você consiga capturar insights melhor. Isso sim. Mas te ajudar a decidir, direcionar mesmo, ela não vai fazer. E se você estiver usando uma IA para substituir você, substituir o seu pensamento, aí realmente não tem como te ajudar. E como é que você vai navegar então nesse novo momento onde a construção ficou muito mais rápida? Você não pode pular as etapas de validação e de aprendizado, que são essenciais para qualquer produto. O problema é que como a construção ficou muito fácil e a IA tornou muito mais rápido o ciclo, as pessoas estão achando que podem tirar fases do ciclo, tirar etapas. Basicamente, qual que é o ciclo básico de qualquer projeto? Bom, primeiro você tem uma ideia ali, alguma hipótese, você planeja como é que você vai fazer, você executa, depois você mede e você volta de novo para ver o que você vai tirar de insight dali, né? Quais ideias você vai ter. Você vai de novo planejar, executar, medir, se adaptar e esse ciclo vai acontecendo. Fato é que antes dessas ferramentas, o ciclo demorava mais. Ele vem caindo ao longo dos últimos 20 anos, o ciclo de planejamento, execução, análise e feedback e melhoria. Ele vem caindo, só que agora ele vinha caindo numa curva linear. Agora ele caiu exponencialmente, porque a construção e a aplicação dos feedbacks e até o monitoramento, né, e a extração de insights com IA ficou muito mais rápido.
Então, se antes num ano você conseguia fazer de 8 a 10 ciclos completos, você pode dobrar esse número hoje em dia utilizando o IA para te ajudar. Então é aí que está a grande sacada. O ciclo, ele se mantém o mesmo. Você tem que respeitar todas essas etapas, você tem que conversar com o usuário, você tem que ir atrás de feedbacks valiosos e tem que decidir. O problema é que como ficou muito fácil construir, tá todo mundo só querendo construir. Todo mundo só querendo construir funcionalidades, apps bonitos, como é que eu faço um design melhor. Tudo bem, hoje é muito mais fácil você fazer um MVP que não parece um Frankenstein, aqueles MVPs horríveis, né, que existiam antigamente. Tudo bem, só que também não se apegue demais à etapa de construção, porque ela é só uma etapa das 4. Você vai construir mais rápido, ok, mas seja cauteloso e escolha o que você está construindo também e bota na rua logo. Então, em vez de você ficar querendo o melhor design de todos, uma arquitetura super escalável desde o MVP, e se você quer fazer 10 funcionalidades, não consiga decidir, escolher e botar o mais rápido na rua. Inclusive, eu tenho trabalhado muito um conceito, em vez de MVP, que é o Minimum Valuable Product, onde você já pensa numa ideia de produto, eu estou raciocinando agora com MVF, Minimum Valuable Feature. A gente está num mercado tão competitivo, num cenário onde tem tantas ferramentas, que eu acho que é mais valioso você buscar uma, duas ou três funcionalidades que validam uma ideia e conseguem botar na rua, do que pensar num produto com um ciclo onde esse usuário vai de fato fazer várias coisas, né, vários processos. Eu acho que é mais fácil e mais rápido você ter uma feature que ela é killer. Isso todo app sempre buscou, a killer feature, né, que é a feature que o seu usuário ele vem e ele tem o tal do aha moment, né, que ele entende que ele resolveu aquele problema, ele pode contar com a sua solução para isso. Isso não mudou. E eu entendo que você, buscando quais são essas, no máximo, 3 features que o seu produto tem que podem te levar a isso, é o melhor a se fazer e é o que eu justamente estou fazendo. E eu já conto até o final desse vídeo. E antes de falar do meu case em si, eu preciso te dizer que eu não vejo fundadores, pessoas com ideias de produto fazendo isso. Eu trabalho aqui na minha empresa de software que a gente tem, que a gente ajuda fundadores a construir aplicações, a gente provê o time para esses fundadores. Eu vejo que muitos ainda estão apegados ou ao modelo anterior ou ao modelo mais antigo ainda, lá do início dos anos 2000. Então, querendo construir um produto muito grande, com muitas hipóteses, baseando as suas decisões muito nas ideias apenas e pouco em validação. E hoje em dia, tirando assim um produto que já esteja validado por processos manuais, hoje em dia você construir uma ideia de app gastando 4, 5 meses, eu acho que é perda de tempo. O quanto antes você puder desapegar e botar na rua é melhor, mas eu vejo que essa etapa é justamente a maior dor dos fundadores. Principalmente o cara que às vezes tem 10, 15 anos de mercado, ele tem muito medo do nome dele, ele tem muito medo de ter um fluxo na aplicação que não funciona, de ter um fluxo na aplicação às vezes que tem um bug, e isso eu acho que acaba atrapalhando a maioria dos fundadores que tem boas ideias, mas que precisam desapegar, botar na rua e passar pelo ciclo o quanto antes para aprender mais rápido, né? Se você vê, por exemplo, o seu app na rua, às vezes com 100 usuários, um fluxo não funcionando e todos os usuários reclamando daquele fluxo não funcionando, você tem duas opções. Ou você fica chateado porque fala, pô, a gente colocou, as pessoas estão reclamando, esse fluxo era para estar lá e não tá. Ou você vê pelo lado positivo e fala, olha que irado, eu tenho 100 usuários que já estão tentando e eles estão me pedindo esse fluxo, ou seja, eu tenho uma demanda validada, eu tenho uma dor validada, mas eu vejo que a maioria vai pelo primeiro caminho de vir como uma falha, um fracasso e que o nome deles está se sujando no mercado, que eles estão colocando um produto que não estava pronto. Enquanto do outro lado eu vejo os fundadores mais, vamos dizer, que não tem tanta coisa a perder, com menos medo, com mais disposição para botar na rua mesmo e ver o que vai dar e ver se tem usuário e mais desapegar as ideias. Bom, se essa não deu certo, a gente joga fora e vamos para outra. Bom, então vamos lá para o meu exemplo prático. Eu estou criando esse canal aqui e eu criei um vídeo falando sobre uma solução que eu fiz de faturas para o Itaú, de como extrair de um PDF todos os seus gastos do mês e jogar isso numa planilha. E eu fiz aquele vídeo querendo compartilhar qual que é o meu método, o meu workflow de trabalho. E muito se fala em workflow de trabalho o tempo todo. Então, hoje, as pessoas ali do corporativo, as pessoas de produto, elas estão pensando
em como que elas pegam cada ferramenta de IA, como que elas juntam tudo isso num processo que faça sentido e que esse processo, esse workflow, né, esse fluxo de trabalho, seja otimizado e seja sempre executado para gerar bons resultados e resultados consistentes. E dentro disso, as pessoas começaram a me pedir nesse outro vídeo, pô, eu quero saber seus prompts, eu quero ver como que você estruturou esse fluxo para eu tentar fazer aqui também. E eu criei um doc, e no doc eu botei ele mais ou menos cada step, cada prompt que eu utilizei. Dentro disso, dentro da empresa também tem um problema de compartilhamento de workflows, onde às vezes uma pessoa de produto ela tem um workflow bacana que ela utiliza para trabalhar, mas ela, não, ela tem dificuldade de passar para essa outra pessoa que vê como que ela funciona, como que ela faz cada etapa, qual ferramenta que ela usa, cada prompt que ela usa. Eu tenho essa dificuldade para organizar os meus próprios fluxos, eu coloco num Figma, eu coloco tipo um board do Miro, né, dentro do Figma, e eu vou colocando ali cada step e os prompts, mas isso fica desorganizado muito rápido. E eu pensei, olha, eu acho que esse problema é um problema que muitas pessoas devem estar tendo. Conversei com algumas pessoas, inclusive, e elas me afirmaram que tem. E eu falei, vamos então pesquisar como que essas pessoas resolvem esse problema hoje e se existe alguma ferramenta para isso. Então, existe uma ferramenta em cada inteligência artificial chamada de Deep Research. Isso tem no ChatGPT, isso tem no Claude, isso tem no Gemini. E eu rodei nas três o Deep Research, que é uma ferramenta que vai vasculhar a internet em busca de artigo científico, em busca de um monte de coisa que é muito mais eficiente do que eu tentar pesquisar. E eu pesquisei, falei desse problema, falei dessa dor, falei mais ou menos do público-alvo. E eu falei, existe alguma ferramenta que faça isso? Me faça um panorama do mercado. Os três me retornaram que nenhuma ferramenta é focada nisso. A gente tem, de um lado, ferramentas que focam em automatizar e executar os fluxos, N8N, Zapier, Make. Do outro lado, tem as ferramentas de documentação e organização de trabalho, como Notion, ClickUp, mas que não tem uma boa visualização de fluxos, principalmente preparada para lidar com IA, com um lugarzinho para você botar um prompt, um anexo, o resultado esperado. E a minha solução está bem aqui nesse meio, porque eu não quero executar. Eu não tem como eu organizar meu fluxo de trabalho com vários N8Ns. Eu quero apenas documentar, deixar isso fácil e organizado numa estrutura de fluxo para que depois eu consiga executar novamente. Mas eu vou executar um pedacinho no Gemini, um pedacinho no ChatGPT, um pedacinho no Canva, um pedacinho no Twitter e um pedacinho no Cursor. Mas não necessariamente eu quero automatizar essa execução dessas coisas. Não necessariamente eu consigo automatizar. E esse é um gap que existe no mercado. O N8N, às vezes você vai tentar automatizar tudo isso, não vai dar certo, vai ficar difícil demais. Como é que você vai automatizar um fluxo que ele é manual, por exemplo? E vários workflows, eles exigem um fluxo manual. Por exemplo, o meu aqui de roteirização para o YouTube, ele exige um fluxo manual meu. Então eu falei, vou criar essa ferramenta. Não existe, vou criar essa ferramenta. Eu vou deixar aqui a carinha dela, como é que está ficando. E eu fiz isso em um dia. Ontem, no domingo, hoje é segunda-feira, eu fiz isso no domingo e eu já conversei com algumas pessoas e hoje mesmo, na segunda-feira, eu já quero colocar ele na rua. E assim, de uma forma 100% desapegada e honesta, eu quero saber, essa dor existe? Tem alguém resolvendo essa dor? Ainda não. E vamos ver se essa forma como eu pensei de resolver, ela resolve essa dor. Se resolver, eu vou investir mais tempo nisso. Se não resolver, eu vou descartar essa ideia e vou deixar para lá. Mas é importante que a gente execute pelo menos uns 2, 3 ciclos de aprendizado, antes também de descartar uma ideia. Então, como que foi o meu processo? Eu executei o Deep Research para ver se já existia e me mostrar um panorama do mercado. Depois disso, eu escolhi uma ferramenta de base ali de design que eu queria. Eu escolhi o Linear, que eu acho uma UI bonita, para não ficar a minha ferramenta com aquelas caras de vibe coding. Então eu escolhi o Linear como base do meu design system. Eu executei o mesmíssimo processo que eu executei lá no outro vídeo das faturas do Itaú. Eu primeiro criei um one page, depois do one page eu criei a arquitetura da solução, depois o mapeamento dos processos, depois os agentes que deveriam fazer aquilo. Peguei esses agentes, coloquei no cursor, coloquei toda a documentação no cursor, peguei o modo plan do cursor para identificar a documentação e criar um plano de execução. Depois eu buildei e eu tenho o meu MVF. As funcionalidades que eu escolhi, elas têm um motivo. Primeiro de todas, eu utilizei o Clerk para autenticação, não queria gastar tempo construindo isso. Depois, qual funcionalidade
criar o workflow, então é direto ali para criar o workflow, sem cartão de crédito, sem nada, para ver se as pessoas vão criar workflows. Esse workflow ele pode ser público ou privado. Por quê? Para as pessoas compartilharem. Eu acho que o compartilhamento pode trazer muitos usuários iniciais para esse app. Então eu criei uma página pública de workflows, onde vai mostrar os workflows com as maiores visualizações, onde as pessoas podem buscar workflows de outras pessoas, né, esse senso de comunidade. Você pode ver os mais vistos ali, escolher por ferramenta. Depois eu posso criar categorização, enfim, eu posso ir para vários lugares, mas eu filtrei nessas primeiras features iniciais. Então você vai criar um workflow para você mesmo, ou você vai criar um workflow para compartilhar com outra pessoa e vai ter um lugar onde a pessoa vai poder ver todos os workflows públicos. E é isso. Se isso funcionar, a gente vai evoluindo e eu conto os próximos capítulos dessa história. Mas a ideia, inclusive, de trazer esse case real é porque tudo que eu estou falando aqui para vocês eu aplico e vou aplicar, inclusive, nesse produto. E eu trago isso também para fundadores que nos contratam aqui na House, às vezes com fundos investidos neles, às vezes o cara está com uma grana que ele fez um exit, às vezes só está com uma grana mesmo do trabalho e está investindo no projeto, mas é importante que a gente não se perca nesse meio do caminho, porque de uma ideia boa até um produto bom faturando no mercado é um caminho muito longo que a IA não resolveu, as ferramentas de construção de software não resolveram. E você precisa respeitar esse ciclo. E chegamos então ao fim do vídeo. Se você gostou, deixa eu saber de alguma forma com like, com comentário e não deixe de acompanhar os próximos passos aqui dessa jornada. Vou deixar aqui na descrição também todos os recursos que eu citei nesse vídeo e tamo junto, te espero no próximo.